Boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de testes, tá? Uma aula bem gostosa, vai passar rápido, tá bom? A gente vai falar os principais conceitos, o que é o teste de software, os principais conceitos envolvidos, os tipos de teste que a gente tem para fazer, bastante coisa legal. E, no final, um processinho de testes, para a gente entender como que realiza essa tarefa dentro dos projetos, tá bom? Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo a tela grande ou a tela pequena? É uma tela grande com uma menor do lado. Ah, tá. Não serve. Agora, vocês estão vendo a imagem inteira, né? Isso, agora sim. Melhor, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, tá aqui, pessoal. O que é teste de software, né? É um conjunto de atividades, tá? Que envolve lá, desde o planejamento, a modelagem do teste, né? A implementação, a execução e a avaliação do resultado, com o objetivo da gente validar a qualidade do componente que está sendo testado. Tudo bem? Então, os sistemas, né, qualquer sistema, ele está dentro do nosso contexto do dia a dia, né? É um sistema, pode ser um sistema, um sistema para a gente ouvir uma música, né? Um sistema para a gente baixar, a gente conversar pela internet, o Skype, Hangout, um sistema bancário para a gente fazer alguma aplicação, para a gente fazer algum trabalho. Todos o mundo hoje vive em função de software, né? Então, quando o software não funciona corretamente, ele leva as empresas a terem problemas muito sérios, né? Perda de reputação da empresa. Pô, essa empresa é um lixo, esse site é um lixo, né? Dinheiro, né? O cara vai comprar, não compra lá não, aquele site é muito ruim, né? Então, o teste de software é uma maneira, é uma técnica que a gente tem de avaliar a qualidade do software e reduzir o risco de falha do software quando ele estiver em operação, né? Quando ele estiver sendo utilizado pelo usuário na ponta. Então, esse é o objetivo principal do teste de software. Tem 3 conceitos importantes que é sempre bom a gente falar, que é distinguir o que é o erro de um defeito de uma falha, né? Então, o erro é uma ação humana, né, que vai produzir um resultado incorreto. Tudo bem? Então, o cara errou. O cara era para colocar lá no algoritmo dele A vezes B. Ele foi no algoritmo dele e escreveu A mais B. Ele errou. O defeito é essa manifestação do erro, também conhecido como bug, né? Então, quando você está executando o teste lá, o cara coloca lá, entre com o valor de A, ele coloca 2. Entre com o valor de B, ele coloca 2. O resultado disso é 4. Aí, é o resultado que ele esperava? Sim ou não? À primeira vista, é o resultado que ele esperava. Então, o defeito não se manifestou, né? Agora, o que é a falha? A falha é a manifestação do erro, né? Então, é o defeito sendo visto por alguém. Então, olha que interessante. Quando eu mudo e coloco 2 e 3, era para colocar A vezes B. Esse resultado deveria dar 6. Como o cara implementou A mais B, vai dar 5. Então, a falha é essa diferença entre aquilo que eu estou observando e aquilo que eu esperava receber. Tudo bem? Então, uma falha é um evento, um defeito é o estado do software, é como o software está agora, causado por um erro de um programador, erro de alguém lá que errou.
tá bom? Na hora de codificar. Quais são os objetivos de teste, né? O teste ele tem uns objetivos bem claros. Ele avalia o produto do trabalho de desenvolvimento, né? Então, ele avalia se os requisitos, os casos de uso, a modelagem, o código que foi gerado está ok. Ele verifica se todos os requisitos que foram especificados para serem entregues, eles foram atendidos. Ele valida se o objeto de teste que está sendo executado, está sendo validado, ele está completo e funciona como os usuários especificaram, né, para que ele funcionasse. Ele cria uma confiança no nível de qualidade do produto que você está testando, ele evita defeitos, ele encontra falhas dentro do aplicativo, né, e ele fornece informações para todos os interessados no projeto, naquele sistema, para permitir que eles tomem decisões, especialmente em relação à qualidade que ele está observando. Eu posso colocar esse sistema no ar ou não posso colocar no ar? Né? Ele reduz o nível de risco em relação à qualidade inadequada dos sistemas. Então, falhas não detectadas em ambiente de desenvolvimento têm menor chance de acontecer no ambiente de produção. Né? Então, ele também ajuda a cumprir as normas contratuais, as leis, né? E verifica também se os objetos de testes que estão sendo testados estão aderentes aos requisitos e às normas conforme aquilo que foi especificado, tá bom? Então, ele avalia, o teste, principalmente, ele é utilizado para avaliar a qualidade, né? Quando a gente entrega um software para ser testado, né, para a operação rodar, entrar em produção, a gente não é incomum a gente ver um conjunto de falhas acontecendo em produção, né? O cara não conseguiu emitir a nota, o site da prefeitura caiu, eu não consegui pagar o imposto, o banco deu problema, eu estava fazendo uma compra e não consegui concretizar a compra, né? Então, com o uso das técnicas de teste, uma gestão eficiente, né, do processo de teste, a gente pode reduzir muito a frequência e essas entregas com problemas, né? Dessa forma, a gente consegue fazer com que o software tenha mais qualidade na hora dele entrar em produção. Isso se deve a alguns pontos dentro do ciclo de vida que a gente deveria observar, né? Por exemplo, a gente deveria ter testadores envolvidos nas revisões dos requisitos ou nas revisões dos casos de uso, para a gente poder ver se já nesse momento o que o cara está escrevendo está de acordo com aquilo que o usuário está pedindo. E, nossa, se a gente conseguir remover defeito lá no documento de requisitos, aquele documento que a gente começou a escrever na última aula, por exemplo, o nível, o custo da gente tratar esse defeito é muito menor. Por enquanto, eu tenho que ir lá num documento e só reescrever o documento. Eu não criei nenhum banco de dados ainda, eu não criei nenhuma tela ainda, você entendeu? Eu não desenvolvi nenhuma lógica de componente. Olha quanto de dinheiro eu estou economizando por tratar um defeito logo no documento de requisitos. Tudo bem? Uma outra coisa também que a gente deveria observar, para que a gente pudesse ter um benefício do teste, é que os testadores poderiam trabalhar em conjunto com o time que projeta o sistema, enquanto estou projetando o sistema, né? Isso aumentaria o entendimento de cada um sobre o que o sistema tem que fazer, sobre como eu tenho que codificar aquele sistema e como eu tenho que testar. Isso é legal, porque isso vai gerar uma redução do risco de defeitos que vão estar dentro do projeto e permitir que os testes sejam identificados logo no estágio inicial do desenvolvimento. Eu não vou ter que pensar no teste só quando terminar de codificar. Eu já posso começar a pensar no teste agora, enquanto eu estou criando o sistema ainda, os requisitos do sistema ainda, né? Eu também deveria ter testadores trabalhando, né, envolvidos, né, em parceria com os desenvolvedores, enquanto ele está codificando, né?
Isso aumentaria o entendimento de cada parte sobre o código que ele está fazendo e também como eu deveria testar aquele código. Isso vai reduzir o risco de defeitos de código lá no teste, tá? Outra coisa que eu deveria observar também é que eu deveria ter testadores para verificar e validar o software antes de liberar ele para colocar em produção, para que ele possa detectar falhas que poderiam surgir lá no ambiente de produção e remover esses defeitos em tempo de desenvolvimento, né? Para que a gente evite que haja falhas em ambiente de produção. Isso aumenta a aderência do software às necessidades dos meus clientes e junto àquilo que eles junto àquilo que ele especificou como requisito, como desejo dele. Tudo bem? Então, olha que interessante, né? Tem 7 princípios que movem o teste de software, né? O primeiro é que teste mostra a presença de defeitos. Então, eu consigo, por meio de testes, mostrar que o componente tem defeito. Mas eu não consigo afirmar que a ausência, eu não ter encontrado um defeito no componente, significa que ele não tem defeito. Como assim, Rubens? É só a gente ver aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Eu deveria ter um algoritmo que eu pegaria o elemento A e multiplicaria por elemento B. Se ele fez um teste colocando 2 no A e 2 no B, se ele codificou errado e codificou A mais B, esse teste aqui vai dar certo. Entenderam? Vai dar certo. E vai dar a impressão que, puxa vida, não tem defeito, né? Tá tudo ok. Só que está lá o defeito. Eu não consegui ver o defeito. O código está errado e eu não consegui propagar a falha para mim ver o defeito. Então, quando a gente acha o erro, por exemplo, colocar 3 aqui, aí vai dar 6, eu vou ver 5, né? Então, aí, eu vi a presença de defeitos. Agora, o fato de eu não ver a presença de defeitos não significa que o componente que eu codifiquei não tem defeito, tá? Outro princípio é que eu não consigo testar tudo o que é necessário em testes. São inúmeras possibilidades. Então, eu tenho que escopar e testar estritamente aquilo que for necessário para a visão de negócio. Né? Uma coisa importante é que a gente, se começar o teste logo no início, quando a gente está falando de requisitos ainda, né, a gente testar se o requisito é de acordo com aquilo que o usuário está pedindo, por exemplo, a gente vai economizar tempo e dinheiro. Como assim? Economizo tempo porque eu não gasto tempo produzindo um componente que eu vou ter que arrumar depois. Eu não gasto dinheiro porque cada tempo que eu demoro dentro do projeto é remunerado. Então, quanto mais tempo eu trabalho, mais remuneração eu tenho que aplicar no projeto. Isso é, tempo e dinheiro gastos onde não tem teste. Tá? Os defeitos, eles se agrupam por características, né? Então, isso é importante entender também. Eu posso criar um modelo de tipo de defeito para cada aplicação, tá? Os testes, eles só vão encontrar defeitos se a gente atualizar, modificar os testes a cada nova bateria que eu for executar. Se eu sempre executar o 2 mais 2, e todo mundo que vier aqui fala, você testou? Testei. Coloca 2 lá no A e coloca 2 no B, que vai dar certo. Mas eu não quero que dê certo. Eu não faço teste para provar que está certo. Eu faço o teste para mostrar a presença de erros, a presença de defeitos. Entenderam? O teste, ele depende do contexto, né? Eu tenho que entender qual é o contexto daquele teste, qual é o cenário daquele teste. E o que pode influenciar o resultado daquele teste. Então, de repente, eu posso ter um problema, cujo problema
não é um componente, é massa de dados, é uma outra coisa que está sendo mascarada e, por falta de contexto, eu não consigo interpretar. Tá bom? Dizer que uma aplicação não tem erro é uma ilusão, porque o software ele é produzido para o ser humano e a gente vai falhar. Então, uma coisa é clara e tem que estar clara para todo mundo. Software é um produto que tem defeito. É um produto que tem erro lá dentro. Eu só trabalhar um pouquinho que eu encontro o defeito. Então, testador que testa, e que vocês um dia for trabalhar em teste e tiver o objetivo de liberar o sistema para produção, ao invés de encontrar defeito, vai estar fazendo uma grande falha na sua tarefa. Alguém quer? Oi? A exemplo disso, o próprio Windows também, que testa, manda a versão teste para os clientes aí um ano antes, e mesmo assim sai cheio de bug depois, né? Exatamente isso, né? E a gente vê, porque imagina quantas linhas deve ter o Windows. Milhares de linhas de código. Como é que testa isso em sei lá, quantas línguas diferentes está traduzido o Windows, né? Concorda comigo? Então, é que eles fazem, eles liberam a implantação para o nego baixar em casa e testar para ele de graça, né? E a gente usa e acha mal legal fazer isso, né? Mas é muito complicado. Todo software tem defeito. Senhor, É uma ilusão a gente achar que eu tenho um software que não tem defeito. Tem sim. Todo software tem defeito. Tá bom? Senhor, só uma dúvida. Você preferia ter o sistema operacional do Mac ou do Windows mesmo? Eu prefiro o sistema do Mac, porque eu acho um sistema mais seguro e mais parrudo. Tá? Agora, quem dominou o mercado e quem criou uma estratégia de massificação da microinformática foi a Microsoft. E todo mundo aprendeu a trabalhar usando o Windows. E aí, a grande sacada deles para dominar o mundo foi a usabilidade. O quão fácil é aprender com o Windows, né? Então, até hoje a Microsoft é isso, né? A Microsoft é líder nessa questão de usabilidade. Você entra no PowerPoint e entra no Word, e parece que você não mudou do aplicativo. É arquivo, editar, salvar como, né? Você entra no Excel e entra no Word, o menu parece que mudou, mas é o mesmo. Assim, né? Então, você aprende usando o software, né? E isso é sensacional, se chama usabilidade, tá? Bom, olha alguns cenários de teste. Olha que interessante. Existe sempre falta de planejamento do tempo e do custo. Então, a gente sempre está faltando, a gente sempre acha que quando, se a gente for fazer teste direitinho, vai ficar mais caro, não tem tempo para isso. E aí, cara, explode lá na produção, quando o cara estiver vendendo o site cair. Tudo bem? Outra coisa, a preparação e a execução dos testes, elas não são feitas, né, ou são feitas de forma superficial. Então, a gente não prepara a execução do teste, a gente não cria o ambiente de teste. Muitas vezes, a gente pega o componente, senta na frente da máquina e começa a digitar em cima dele. Aí o cara fala, e aí, deu certo? Deu, e coloca em produção. Mas não tem um processo, não tem um objetivo, é um negócio meio louco. De repente, o cara testou lá, tá A mais B lá, e ele só criou teste 2 mais 2, um monte de 2 mais 2 lá, e deu certo, cara. Olha que doideira, né? O teste é a última etapa do processo de desenvolvimento. Então, isso é muito comum. O cara cria um projeto, ele fala assim, nós vamos fazer o requisito, depois vamos montar a arquitetura, depois vamos codificar, e depois vamos testar e colocar em produção.
O teste, ele não deve ser encarado como uma etapa do processo de desenvolvimento. O teste deveria ser encarado como um projeto à parte, em que o gerente de projeto de desenvolvimento contrata uma fábrica de testes e essa fábrica de testes transforma a rotina de testes num projeto de teste cujo objetivo é validar a qualidade daquilo que o gerente de desenvolvimento e a sua equipe está criando. Esse seria o cenário correto, mas não é o comum. Então, empresas como Banco Itaú, Bradesco, né, Santander, eles contratam empresas independentes para realizar os seus testes. Então, por exemplo, ele contrata a empresa do Rubens, tá? E contrata a empresa do Guilherme para fazer os testes. Para quê? Para gerar independência, né? Para o Rubens não ter que ir lá e dar um gatinho, fazer um falso planejamento de testes, executar o teste de forma superficial, só para entregar no prazo. Então, para garantir que isso não vai ser feito e garantir isenção e independência com relação à avaliação do que eu tenho que testar, eu contrato uma empresa à parte. Entenderam? E ela vai lá e coloca todo um processo de testes para ser executado. Os testes são tratados como causador do aumento de custos e causador dos atrasos dos projetos. Isso é muito comum, cara. O cara chega e fala assim, por que não está em produção ainda? Ah, porque aquele cara de teste não deixou entrar. Não é o cara de teste que não deixou entrar. O programador codificou errado, o analista projetou errado, o arquiteto projetou errado, e a gente está querendo colocar o cara no ar? Quer colocar o cara em produção? Está errado. Mas é uma boa desculpa. Hoje é um cenário muito comum. As equipes atrasam o desenvolvimento e a culpa vai para o cara de teste. Né? O cara de teste está fazendo o trabalho dele, está fazendo muito bem feito. Porque quanto mais defeitos ele pegar, né, menor a chance desse defeito aparecer em tempo de produção. Tá? Outro cenário comum é que os testes são executados pela equipe de desenvolvimento. É muito incomum empresas que contratam outras empresas especializadas em teste de software para executar o seu teste. Raras, hein? Na maioria dos casos, acho que vocês aí também, por isso eu queria perguntar, né, logo no começo da aula, vocês também devem trabalhar dentro de um contexto que o próprio sujeito que desenvolveu é o sujeito que vai testar também. Isso é super ruim, é errado, tira completamente a isenção. É igual esse negócio do Moro e do Bolsonaro aí. O cara, ele é o presidente, que está um filho enrolado na justiça lá, e aí ele quer colocar um ministro lá, que é amigo particular da família, do filho, aí não tem jeito, cara. Aí cadê a isenção? Entenderam? E aqui em teste é a mesma coisa. Como é que eu fiz lá um componente, né, e eu tenho uma data para entregar, tenho um cronograma para cumprir, cara, eu tenho que entregar aquilo. Então, se eu vou testar também, eu quero testar para validar que ele está certo para colocar em produção, o que está errado. Agora, quando eu contrato um cara isento, ele chega e fala, cara, você vai atrasar? Isso é um problema seu. O meu problema é garantir a qualidade do componente que vai entrar em produção. Olha como são interesses diferentes, cara. Enquanto o interesse do gerente de projetos é colocar o sistema no ar, o interesse do gerente de testes é achar defeito no componente que ele vai testar. Show de bola, né, pessoal? Tinha pensado nisso já? Né? Por isso que é muito salutar essa divisão do que é desenvolvimento, do que é teste. E hoje, né, como eu havia falado para vocês, os grandes bancos, as grandes empresas, elas contratam fornecedores diferentes para fazer isso. O fornecedor de codificação não é o mesmo fornecedor de testes. Dessa forma, o objetivo daquele fornecedor de testes é achar defeitos
e o objetivo da empresa que fabrica o software é colocar o software, desenvolver e colocar o software no ar, desde que aprovado pela equipe de testes. Que legal, né? Bacana, né, pessoal? Alguns fatores que podem influenciar o processo de testes, tá? O ciclo de vida que está sendo desenvolvido o projeto, lembra, logo no começo das nossas aulas, nós falamos de ciclo de vida. Se eu adotar um ciclo de vida cascata, que tudo vai acontecer e no final eu vou testar, a chance de eu encontrar defeito lá é muito grande. Porque eu deixei para ver tudo no final. Agora, se eu trabalhar com um ciclo de vida igual o RUP, que é incremental, que é interativo, né? Iterativo, incremental e interativo, isso é, eu vou incrementando novas funcionalidades, de tempos em tempos, eu vou entregando uma nova funcionalidade para o usuário usar. Opa, desse jeito, o meu ciclo de teste é muito mais ágil. A todo momento eu estou testando. Isso diminui a chance da gente colocar um componente, um objeto computacional no ar com problema. Tá bom? Os níveis de teste e o tipo de teste considerado, ele pode afetar. A gente vai ver o que é isso, a gente pode escolher um tipo de teste inadequado, e aí, cara, a gente está tendo resultado que não é bom, tá? E resultado que não é bom não significa achar defeito, o componente não entra em produção porque está cheio de erro. Cara, é justamente o contrário. Quando a gente fala assim, tá dando problema nos meus testes, é quando eu não consigo achar defeito nos componentes. Cara, então eu estou aplicando o teste errado, eu estou aplicando a abordagem errada, alguma coisa de errado eu estou fazendo, não é possível que eu não ache um erro nesse componente. Entenderam? Os riscos de produto e projeto, né? Isso também por exemplo, muitas vezes a gente tem o risco de fazer um produto, um projeto, em que a gente não pode testar ele em produção, em ambiente de homologação, né? O ambiente é tão rico, é tão grande, que eu não consigo replicar ele. Então, cara, tudo aquilo que eu não conseguir replicar pode dar erro quando eu colocar em produção. Entenderam? Outra coisa, domínio do negócio. Como é que a gente vai testar, né? Lembra que a gente falou bastante disso nas aulas de requisito, né? Se a gente não tem domínio sobre um certo assunto, lembra daquele embossing? Lembra quando eu falei para vocês do embossing? Pessoal, vamos embossar, né? Aí vocês ficaram olhando, o que esse cara está falando, embossing, né? Se a gente não domina o negócio, como é que a gente vai testar? Então, para testar, precisa ter feito um bom trabalho de requisitos, e por isso que ele em parzinho, teste e requisito, cara, é um parzinho fundamental, que nós temos que testar em cima das regras que foram passadas para a gente lá no requisito. Porque se o requisito escreveu a regra errada, o teste vai fazer o teste com aquilo que está escrito. Olha que coisa louca. Entenderam? Outro fator que pode influenciar no processo de testes é a complexidade dos requisitos, do projeto. É muito complexo. Requisitos contratuais, o cara fala, olha, por contrato, a gente não consegue testar a interface com o sistema de pagamento de terceiros. Como que eu vou fazer isso? Só em produção. Entenderam? Política da empresa e práticas organizacionais e normas internas e externas. Olha, na nossa empresa tem uma norma que não pode fazer isso. Pô, então, como é que eu vou testar? Então, esses são alguns fatores que podem influenciar de maneira negativa, né, a execução do processo de testes. De forma geral, a gente pode dividir o processo de teste, em 3 partes bem distintas. As atividades do teste, os produtos de trabalho que são gerados no teste, então o plano de teste, o caso de teste, o componente testado, a lista de defeitos, tá? A avaliação da qualidade. Todos são indicadores e produtos que são criados a partir do processo de teste. Tá? A rastreabilidade entre a base de teste e o produto. Então, garantir que existiu uma rastreabilidade entre o resultado que eu queria obter
e o resultado que eu obtive. Então, eu sabia, né, na minha base de dados, eu criei uma massa de dados e todas as possibilidades foram testadas. Eu consegui rastrear isso. De uma maneira geral, tem um ciclo de vida no teste, que ele é anti-horário, tá vendo aí, né? Que a gente começa planejando tudo que a gente vai fazer, a gente planeja a atividade, faz um cronograma disso, né? Vê as pessoas envolvidas, apura o custo desse projeto, os riscos desse projeto de teste. Quais riscos, Rubens? Por exemplo, alguém já pensou, se eu pedisse para vocês fazerem um teste amanhã no componente, a primeira coisa que vocês iam fazer já era começar a olhar para a telinha e ver o que nós tínhamos que testar. Dificilmente alguém ia lembrar que ele precisa de um usuário para fazer uma conexão com outro sistema, que ele precisa de um usuário de e-mail para poder mandar e receber e-mail e testar essa parte do software, que ele precisa de uma licença para ele rodar aquele API que interfaceia com o sistema. Isso tudo a gente só descobre quando estiver executando o teste, né? E a gente fala assim, puxa vida, cara, os caras não me entregaram até agora, né, um usuário para me testar, estou aqui parado. Pô, lógico, cara, você não planejou, você não projetou os testes. Você saiu executando, cara, né? Então, é planejar, projetar os testes, depois executar esses testes, avaliar e entregar o produto, né? Ou para uma nova bateria de testes, ou para a produção. Entenderam, pessoal? Bacana, né? As atividades do processo de teste, de maneira geral, são essas daqui, ó. São 6, 7 atividades que a gente vai falar aqui, que elas vão estar presentes na maioria, em qualquer processo de teste, as atividades vão estar lá. Primeiro que a gente não pode abrir mão é de planejar o teste. Qual é o escopo do teste, quais são os componentes que eu vou testar, quantas interações eu vou fazer. A primeira interação, o que eu vou testar? A tela de inclusão, a tela de cliente, a tela de produto. E na segunda interação, a tela de fornecedor, o relatório, o gráfico. E na terceira interação. Então, quais são... que planejamento eu tenho para meus testes, né? Tudo bem? Infraestrutura necessária para o teste, massa de testes que eu vou precisar. Também não é só planejar. Quando eu estiver executando esse teste, eu tenho que monitorar. Ver, hoje, por exemplo, imagina que eu fiz para a semana 100 casos de testes. Para a gente testar um componente aqui. 100 casos de testes. Sendo que eu dividi segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 20 casos de testes por dia. No final de uma semana, 100 casos de testes. Bacana? Bacana. Hoje é terça-feira. E eu olhei lá, no final do dia, eu tinha 70 casos de testes para ser realizado. Pergunta para vocês, eu estou indo bem ou estou indo mal no meu processo de testes? Alguém interage? Acho que tá indo bem, né? É assim, pessoal. Vocês têm que me ajudar ali quando eu pedir para interagir, porque a única turma que eu tenho problema com a aula à distância é com vocês. Eu gosto muito de vocês, mas a gente está tendo problema com a participação de vocês, né, cara? Precisa interagir com a gente, porque senão não tem sentido ter essa aula assim, né? Eu gravo um vídeo, eu gravo antes e deixo lá gravado. Não precisa vocês entrarem aqui, então. Entenderam? Se vocês vieram até aqui, é para a gente conversar, trocar ideias, tirar dúvidas, né? Interagir com a aula. Se não, vocês me avisam que a gente não vai ter interação, eu gravo o áudio da aula e deixo ela gravada para vocês consultarem lá, né? Eu não gostaria, mas
eu gostaria que a gente trabalhasse juntos, tá? Não, Então, tem razão, professor. Vamos nessa aí. vamos lá, né? Então, se eu tenho 100 casos de testes e eu tenho 5 dias por semana, eu coloquei 20 testes por dia. Então, no final do primeiro dia, vão faltar 80, se tudo der certo. Eu vou executar aqueles 20 da segunda. No final da terça, vão faltar 60, porque eu vou executar 20 da segunda e 20 da terça. No final da quarta, vão me sobrar 40, porque eu vou executar 20, entenderam? Então, se eu monitoro, eu consigo saber se meu projeto de teste está indo bem ou está indo mal, com relação ao prazo que eu tenho para testar as coisas. Por quê? Porque se chegar na terça-feira e eu tiver 70 casos de testes para testar ainda, que conclusão que eu vou chegar? Né? Eu estou sendo menos produtivo do que eu imaginava ser. Eu estou com o meu projeto de testes em atraso. Porque deveria, hoje, ter sobrado 60 casos de testes para executar. Né? E sobraram 70. Isso significa que entre ontem e hoje, eu executei 30 ao invés de 40. Então, se eu não monitorar a execução dos testes, eu posso me perder e sair fazendo correria e não conseguir aquela cobertura toda que eu quero. Tudo bem? Então, fundamental que a gente consiga monitorar e controlar a execução dos testes. A outra é a análise do teste, né? E a gente, com relação ao resultado que a execução de testes foi gerando, né? Eu fui testando e fui tendo um resultado. No final dessa execução, e com as avaliações que estão sendo feitas e os defeitos que estão sendo encontrados, essa atividade de análise do teste, ela vai analisar o resultado para garantir se aquele componente tem ou não qualidade para ser promovido para o ambiente de produção, ou se ele continua, ou se ele deve continuar sendo testado até que a gente consiga garantir um certo nível de estabilidade e confiança na execução daquele componente, tá bom? A modelagem do teste é outra atividade fantástica, né? Por quê? Eu tenho que modelar o teste, né? Eu tenho que especificar o teste. E também, por exemplo, eu tenho que modelar a massa de testes. Como é que eu vou testar, né, se eu não tenho massa de testes? Se eu não preparei uma massa de testes para testar? Se eu não tenho ambiente, infraestrutura preparada? A modelagem cuida de tudo isso. A implementação, ela é uma atividade em que a gente vai escrever os casos de testes. Então, todos os testes que têm que ser escritos, para que eu possa testar depois, eu vou na implementação. Se eu precisar criar um banco de dados de testes para mim poder testar, é aqui que eu vou implementar. Executar é executar. É pegar tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você modelou, tudo aquilo que você escreveu e começar a executar agora, teste por teste, para a gente começar a apurar o resultado, em relação ao resultado, avaliar, analisar a qualidade do componente. E, no final, concluir se a gente promove aquele build para produção ou não. Tudo bem? Essas são as atividades. A gente fez aqui, pessoal, uma visão geral, né? E já praticamente expliquei para vocês todos esses, tudo que está aqui por vir, né? Planejamento de teste, para planejar a equipe, para planejar a abordagem, para planejar o custo, para planejar, vai fazer todo um cronograma para fazer o teste depois. Professor. Oi? Opa, uma dúvida. E quando a maioria dos sistemas hoje, às vezes ele depende de integração com legado, integração com terceiros aí, né? Como executar um ambiente de teste desse, sendo que às vezes você depende aí de outros sistemas já existentes aí também, né? Isso, é por isso que nós estamos falando de planejamento. Então, quando você fez uma boa colocação, porque tem muito problema hoje que a gente só descobre isso em tempo de execução. Puta, não vai dar para testar. Por quê? Porque o cara lá do sistema tal que eu vou ter que mandar uma mensagem para lá não está disponível. Como não está disponível? Não tá, nem sabia que ia ter teste hoje. Não tem planejamento.
Ô, cara, eu não estou conseguindo falar com o cara do sistema tal, com a API, né, de pagamento. Mas ela não vai falar com você mesmo, na sua roda de produção. Mas, cara, eu estou testando. Não, para testar não é assim, não, cara. A gente paga, não é quando você quer, tem que agendar. Ou não sabia. Por quê? Porque não teve planejamento. Entendeu? Então, olha como vocês percebem falhas dentro do projeto e fazem perguntas dentro do processo de testes, né, que seriam respondidas até para a própria equipe se um processo de testes estivesse sendo aplicado. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho necessariamente que planejar os testes. Planejei, eu vou monitorar a execução dele. Eu vou monitorar e vou acompanhar. Depois eu vou analisar o resultado deles. Depois, isso não é depois, né? Agora, uma outra parte eu vou modelar. Essas atividades elas não são sequenciais, tá, pessoal? Eu coloquei praticamente ordem alfabética ali, mas não é sequencial, não. A modelagem é o que eu vou testar. O que eu vou priorizar? Identificar testes e condição de testes com outros ambientes, com outros sistemas, infraestrutura que eu vou precisar de conexão com uma API da prefeitura, com uma API de outro sistema. Isso tudo eu tenho que pensar quando eu estiver modelando o teste que eu vou escrever. Então, quando eu estiver modelando o teste que eu vou executar, ou preparando o ambiente de testes, eu tenho que pensar nisso. Senão, acontece o que o meu amigo falou aí, né? Eu vou testar, professor, mas como é que eu faço quando eu tenho um sistema de terceiros? Bom, se você não planejar e não modelar seu teste, eu vou dar uma resposta ruim, né? Você não vai conseguir testar. O cara não sabe que você precisa testar. Entenderam? Então, é muito importante que a gente consiga modelar os testes, né, antes de sair executando, tá? Implementar, cara, é codificar, é construir o ambiente, escrever o caso de teste, né? Então, agora a gente tem tudo para a gente poder executar. Quando a implementação de teste estiver pronto, eu tenho tudo. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Quais são as atividades da implementação de teste, né? Eu vou desenvolver e vou priorizar todos os procedimentos de testes, vou criar script, né? Por exemplo, eu vou usar uma ferramenta de automatização de testes, os testes vão ser automáticos. Eu tenho que escrever esses scripts, eu tenho que codificar, né? Eu vou testar manual, eu tenho que escrever os casos de teste. Eu vou criar a suíte de testes a partir de procedimentos de testes, né? Então, se o teste for automatizado, a gente vai criar uma suíte de teste para mandar desenvolver, como se fosse um script automatizado que eu mando executar, tá bom? A gente vai organizar um conjunto de testes dentro do cronograma. Então, de maneira que a gente consiga juntar testes em comuns, né, que tem coisas em comuns, para a gente ter maior eficiência e maior, como é que fala? Aderência, né, ao resultado do teste. A gente vai construir um ambiente de testes para que a gente, com equipamento... Por exemplo, eu vou criar um ambiente de testes e eu quero fazer pagamento. Eu vou trazer uma maquininha para o meu ambiente de testes, para que eu possa testar o pagamento. Eu tenho que conectar com o correio para pegar endereço a partir do CEP. Nesse ambiente de teste, eu vou instalar a API do correio, entenderam? Então, eu vou montando o ambiente de teste para que eu possa executar todas as atividades simulando como se ele estivesse em produção, operando, tá bom? A gente vai preparar os dados, a massa de testes, para garantir que não vai faltar no banco de dados nenhuma condição de, precisa de uma fatura com atraso, não tem mais. Como não, cara? Então, cria uma fatura com atraso aí para mim, fake, né? Então, como ambiente de testes, né? Então, a gente cria ambientes fake, cria faturas fake lá para poder, né? Então, é importante que a gente consiga ter certeza que tem fatura em atraso, tem fatura pendente, tem fatura
antecipada. Então, eu colocar todas as situações que uma fatura possa ter, o pedido está aberto, o pedido está fechado, está atendido, está paralisado, está pendente, todas essas situações de pedidos, eu ter lá na minha massa de testes, pedidos contemplando isso. Entenderam? Isso é importante, senão o teste, né? A execução do teste é a gente executar os testes e gravar as evidências. Então, a gente gravar e formalizar todas as anomalias que aconteceram dentro do teste, a gente separar e gravar. Gravar para que a gente possa, depois, pegar essas evidências aqui, criar nossa lista de defeitos e mandar para o nosso programador arrumar tudo aquilo que ele criou de defeitos, né? E aí, a gente tem que qualificar o defeito, né? Esse defeito aqui, ele é impactante ou é um defeito comum? Não, um defeito impactante. Então, se esse defeito impactante está impactando de eu continuar a execução dos testes, eu tenho que pedir para o programador primeiro arrumar ele e deixar os outros para arrumar depois. Enquanto eu não arrumar esse, eu não consigo continuar minha rotina de testes. Entenderam? Então, na execução de testes, a gente formaliza os defeitos, a gente grava uma base de dados de defeitos para a gente poder ter certeza e apurar a qualidade daquele componente que foi codificado. Tá bom? Na conclusão de testes, né, do teste, eu vou coletar todos os resultados das atividades de teste, vou consolidar e vou, né, verificar se todos os relatórios e defeitos estão fechados. Por exemplo, eu tenho uma lista de defeitos com 10 defeitos para ser consertados. Eles já foram arrumados ou estão pendentes lá ainda? Isso é importante. Então, nessa conclusão do teste aqui, que é uma rotina que vai finalizar o processo de teste, eu tenho que garantir que todos os casos de teste foram testados, que a lista de defeitos não tem nenhum defeito aberto sem correção ainda, que todos os defeitos que voltaram da correção foram retestados. Tudo bem? Isso aqui, tudo, é o objetivo da conclusão do teste. Os produtos, pessoal, são todos os artefatos que vão sendo criados durante a execução do teste. Por exemplo, eu crio um plano de testes. É um documento, é um produto do trabalho de teste, o plano de teste. Eu crio um cronograma de testes, é um produto do trabalho de testes. Eu criei uma lista de defeitos, é um produto do trabalho de testes. Eu criei um componente sem defeito, é um produto do trabalho de testes. Tudo bem? São os produtos que vão sendo gerados em relação à execução dos testes, tá? Do processo de testes. Agora, deixa eu começar a falar das estratégias de teste. E agora, nós vamos... o que é uma estratégia, né? Ela deve contemplar todos os tipos de testes que devem ser realizados e as técnicas que nós vamos aplicar para realizar aquele tipo de testes. E agora a gente vai começar a entender um pouco mais que teste não é tudo igual. Quais são os tipos de testes que a gente pode fazer e qual é o objetivo deles? Se a gente não conhecer isso, a gente nunca vai conseguir fazer um bom planejamento de testes. A gente vai achar que a gente só precisa testar as telas. E não é. A gente tem um conjunto de testes que a gente precisa fazer que eu vou tentar explicar para vocês agora. Tá bom? Uma estratégia, ela deve responder 3 perguntas. Quando que a gente vai realizar o teste? O que a gente vai testar? E como nós vamos testar? Então, quando a gente for montar uma estratégia, alguns passos a gente tem que seguir. A gente vai avaliar os requisitos do sistema, se estão certinhos, porque é uma premissa ter todos os requisitos validados pelo cliente e acordado com o cliente, para não correr o risco de eu escrever um teste ou de eu testar um componente em cima de um requisito que está desatualizado ou não está aprovado pelo cliente. Por exemplo, quando a gente começou a dar aqueles exemplos de recebimento de produto, eu falei assim, a gente só pode receber um produto do nosso armazém com data de vencimento menor ou igual a 60 dias. Legal.
ou menor que 60 dias. Aí, depois de alguns meses, algumas semanas, o usuário chegou lá e falou assim, como é que eu tinha passado para você mesmo? Eu falei, você passou que não podia receber nenhum produto no armazém com data menor que 60 dias. Aí eu estive pensando, Rubens, é menor ou igual? Igual também? É. Só que se eu não passar isso para o meu requisito, vai chegar lá para o meu programador, né, para especificar o componente, que ele vai ter que especificar o componente com menor só, menor que 60. Ele vai escrever errado, eu vou pegar aquele documento de requisito errado e vou escrever os testes todos errados. A impressão que o meu time vai ter é que testou certo, quando chegar no cliente, ele vai falar assim, não, é isso que eu quero. Está errado. Entenderam? Então, é importante avaliar os requisitos e validar esse requisito junto com o cliente. Identificar todos os riscos que aquele componente tem para o negócio. Porque quanto maior o risco, por exemplo, eu vou fazer a rotina de pagamento de pedido. Putz, pagamento de pedido é algo muito crítico, envolve dinheiro, envolve senha do usuário, envolve muita coisa. Então, cara, eu acho que eu vou ter que pegar pesado nesse teste aqui, né? Entenderam? Eu vou analisar as possibilidades de teste para minimizar os riscos de defeito, né? De erro, né? Estabelecer quais tipos de teste que a gente vai executar, definir quais são as prioridades daquilo que eu vou testar, e estabelecer quais são os elementos, os itens que eu vou testar a cada iteração, a cada nova rodada de testes, tá bom? Então, que legal, ó. A gente tem os tipos de teste, que é o que a gente vai testar. Eu tenho os níveis de testes, que é quando a gente vai testar. E eu tenho as técnicas, que é de que jeito que eu vou testar, né? Funcional ou estrutural? Tudo bem? Então, se a gente continuar, olha que legal que ficou. Que tipo de teste, né, que a gente aplica quando a gente vai testar? Logo no começo, a primeira fase, né, desenvolvimento do sistema, a gente testa a unidade, o componente lá pequenininho, um método, né, que a gente testa, uma unidade de código a gente testa. A gente testa a integração dessas unidades, por exemplo, uma unidade é aquele método que valida o CNPJ. O teste de integração, eu vou juntar esse método que valida o CNPJ com o objeto incluir cliente, a tela de incluir cliente. Eu quero pegar todos os elementos que montam essa tela e eu quero integrar e testar integrado. O sistema é testar todas as componentes do sistema. Teste de aceitação é a homologação junto com o cliente. É o cliente dar conformidade que o que eu estou entregando para ele está aderente ao que ele pediu para mim. E o teste de regressão, pessoal, é um teste onde a gente testa tudo, para garantir a qualidade. Tudo bem? Então, por exemplo, o programador mexeu numa rotina, num pedacinho da rotina de geração de lançamento contábil. Aí, ele vai testar. Ele testou só a telinha que cria o lançamento. Ele esqueceu que esse lançamento contábil, ele vai mandar dados para a contabilidade, ele vai mandar dados para o ERP, ele vai mandar dados para um monte de lugar. Ele vai gerar dados para custo. Ele não testou essas integrações. Então, ele não testou o processo de ponta a ponta. Então, nós temos que, em um teste de regressão, são testes que a gente identifica a necessidade de testar um processo de negócio da origem até o fim dele. Tudo bem? Então, o que a gente testa? São os tipos de teste, né? Então, quando a gente testa, quando que eu testo unidade, integração, sistema, aceitação e regressão? Aí, que tipo de teste eu posso aplicar
para testar uma unidade, uma integração? Qual o tipo de teste? Eu posso testar fazer o teste de funcionalidade, eu posso aplicar o teste de interface, eu posso aplicar o teste de desempenho, de carga, o teste de estresse, o teste de usabilidade, o teste de segurança, o teste de volume. Entenderam? Então, imagina que eu tenho uma unidade, um componente que eu vou testar, que é a tela de clientes. Eu vou testar a funcionalidade, eu vou testar a interface, eu vou testar o desempenho dela, eu vou testar a carga. E se 100 caras estiverem ao mesmo tempo tentando incluir o cliente, o que vai acontecer? Estresse, né? Eu vou testar a usabilidade, está fácil de trabalhar com essa tela? Eu vou testar o volume lá no banco de dados. Se a gente criar 1.000 clientes por dia, o banco de dados está preparado para isso? No final de um mês, ele vai criar 30.000. No final de um ano, 360.000 clientes. Cada cliente pode ter 10, 20 registros associados a ele. Puxa vida, será que o volume... Entenderam? Então, teste de volume. E teste de segurança é garantir a segurança da aplicação. Então, que tipo de teste eu vou aplicar para cada um dos níveis de teste? Tudo bem? E depois, ainda, eu posso escolher, né, 2 critérios, né, para a gente poder testar. De que jeito que eu vou testar? Caixa branca, funcional ou estrutural? O teste funcional é o teste de caixa preta, que é esse que a gente testa a funcionalidade, né? Então, eu sei que tem numa telinha, tem o campo A e o campo B. E tem um vezes lá. Então, eu imagino que quando eu colocar o número A e o número B, ele faça a multiplicação para mim. Então, eu coloco lá 2 e coloco 3, eu espero receber 6. Isso é teste de funcional. Eu testo a funcionalidade. Eu não consigo testar, eu não estou preocupado como ele foi codificado, com as linhas de programação. Eu só estou preocupado em testar a funcionalidade pronta. E o teste estrutural, de caixa branca? O teste estrutural é aquele que testa linha a linha do programa. Então, por exemplo, existem testes para tudo, né? Eu vou fazer, por exemplo, um sistema para hospital, controlar a UTI, os sinais vitais do ser humano. Com certeza, eu vou ter que testar linha por linha para garantir que não tem nenhum bug, para garantir que não tem nenhum hacker lá, tá entendendo? Então, eu vou testar linha por linha do código. Se eu estiver testando, por exemplo, controlando a temperatura de um forno industrial, eu tenho que ter certeza que o algoritmo está certo. Então, eu vou testar por caixa branca. Tá bom? Então, como que é o teste? Ele pode, então, onde que a gente vai testar? Uma unidade? A gente vai testar várias unidades se integrando? O sistema todo? Nós vamos testar a entrega? O que a gente quer testar, né? Que tipo de teste eu vou executar para testar esse componente, essa integração, esse sistema, essa homologação, ou testar o processo todo? Que tipo de teste eu vou aplicar? Esse tipo de teste, eu vou aplicar ele usando caixa branca, isso é, com linha por linha do código, ou caixa preta? Eu entro com as funcionalidades e só analiso o resultado que ela dá. Entenderam? Isso é importante. Aqui, ó, um exemplo, né, de como a gente vai testar. Oi? Eu tenho uma dúvida aí. Pode falar. Eu trabalho com fornecimento aí de equipamentos e tudo mais, servidores, ativos de rede, e geralmente acontece o seguinte: o cara vai lá, compra um software, compra um sistema, e depois que ele compra, que ele fica descobrindo o que ele precisa ter aí, se for local, né, um software local, o que ele precisaria de requisito de máquina, né, servidor, processamento, disco, enfim. Onde dessas etapas aqui a gente conseguiria saber
o que demandaria de carga de processamento, de volume, enfim, para estar rodando um sistema local? Muito boa pergunta, né? Então, é assim, por exemplo, tudo isso deveria ter sido passado para o analista de requisitos quando ele estava entrevistando as necessidades do cara na última aula que nós fizemos. Lembra? Então, na última aula que nós fizemos de requisito, o sujeito ele ia lá no analista e vai levantar todas as necessidades que o cara tem. Entendeu? O que acontece é que, muitas vezes, essa etapa é pulada. E aí, quando eu vou testar, por exemplo, segurança, volume, estresse, desempenho, funcionalidade, interface com outros sistemas, se eu tenho um processo de testes e eu sei que eu tenho que realizar esses testes aqui, ou não, eu vou questionar o meu cliente. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não questiono o meu cliente e só descubro que eu não testei quando eu estiver em produção e esse problema acontecer lá. Ou pior, né? Eu comprei o software achando que eu tinha visto tudo e agora percebi que eu não consigo usar ele em produção porque tem vários pré-requisitos que eu deveria ter, né? Que eu não me apercebi, não tenho, e agora, então, ou eu vou fazer um quebra-galho, ou a empresa vai comprar para mim, ou eu vou ter que alguma coisa, ou eu vou perder o dinheiro. Que é o que acontece muitas vezes nas empresas que a gente trabalha, e você está sendo testemunha disso, né? Então, em alguns casos, houve um negligenciamento da equipe de desenvolvimento, uma falta de conhecimento, que é o que eu não quero que vocês tenham, tá? Essas aulas aqui, elas são focadas em teste, em engenharia de software, mas, cara, cabe perfeitamente para você que trabalha com equipamentos, né? Porque é levantar necessidade, é formalizar essa necessidade, é não esquecer de questionar, de perguntar, porque você sabe que vai precisar disso depois. Tudo bem? Não, beleza. É porque, em muitos casos, professor, a implementação do software acaba se tornando inviável financeiramente, né? Porque, às vezes, o cara vai ter que investir em uma solução muito parruda de servidor e tudo mais, e o molho sai mais caro que o peixe aí, né? E isso quando você pega antes de comprar. E quando o cara compra, faz todos os testes levinho lá no ambiente de desenvolvimento, teste dele, né? Ele vai lá, roda, funcionou, ele compra. Aí, na hora de colocar em produção, não funciona. Porque você não testou estresse. Em alto volume, ele consome muita máquina. E você vai estar matando seu servidor. Aí você fala, puxa, mas em teste ele rodava 100 caras por dia. Agora, no dia a dia, ele tem que rodar 100 mil. Aí você fala, porra, vai travar. Mas quando que ele descobriu isso? Descobri agora, quando eu coloquei em produção. Por que você não descobriu antes? Porque eu não testei isso. Entenderam? Ele não testou porque ele não sabia, não tinha noção. Alguém de vocês tinha noção que tem esse monte de teste aí para fazer e que teste de caminho é uma forma de testar a interface e não mais um tipo de teste? Que teste funcional e teste de caixa branca estrutural é uma maneira de testar e não um tipo de teste? Que teste de unidade, integração, sistema é o que eu vou testar e não um tipo de teste? Entenderam? Importante esses conceitos, pessoal, importantíssimo, tá bom? Aqui, ó, um modelo que chama teste em V, onde a gente vai amarrando aqui, pessoal, olha que interessante. Que tipo, para que quando eu chego em codificação, tá vendo? Eu fui fazer codificar. Quando eu vou testar unitário, o que eu tenho que testar unitário pensando em quê? Naquele componente que foi projetado. Quando eu falo desenho aqui, é projeto do componente, tá?
Então, eu projetei um componente para o programador codificar. Ele codificou, então eu vou testar unitário. E quando eu for testar a integração, você tem que pegar o projeto do sistema, os componentes que vão se falar para gerar a inclusão do cliente. Que a inclusão do cliente é uma tela, inclusão de cliente é um serviço de CEP, que eu tenho que testar, que ele vai testar, ele vai pegar o endereço pelo CEP, é aquele componente de reuso, de validar CNPJ, CPF, CNPJ, que já está pronto, é mandar os dados de cadastro para contabilidade, uma interface de contabilidade, é o desenho, como foi projetado o sistema, né? O teste de sistema é a especificação todinha do sistema, que é essa que eu estou passando agora, né? Para a gente testar o sistema. E a aceitação, que é a homologação, é a gente pegar os requisitos que o cliente passou para a gente lá na primeira aula, a gente extrair aqueles requisitos e depois voltar para o cliente com os componentes prontos, testados, bonitinho, e falar, você valida para mim? Valida. Entenderam? Os testes unitários, pessoal, são testes que são feitos pelo próprio programador, né? São os testes, os menores testes que a gente vai fazer. É testar um método, é testar uma linha de código, um componente de código que você codificou, é testar um componente que você fez. O próprio desenvolvedor executa esse teste unitário, tá? O teste unitário, ele tem que ser tratado só para aquele componente. Então, por exemplo, eu quero testar se o validar CPF está validando o dígito CPF. O que eu tenho que fazer? Colocar um número lá e garantir que ele validou corretamente o dígito validador do CPF. Nesse momento, eu não tenho que me preocupar se o componente vai mandar a informação e o cara vai receber a informação certa. Eu tenho que pensar se ele está validando certo. Agora, como ele vai interagir com outras aplicações para passar essa informação, não é nesse teste que eu faço. Entenderam? Aqui é teste unitário. O teste de integração, olha aqui a bolinha aqui, ó. O teste de integração é justamente isso que nós estamos falando. Esse maior aqui é aquele componente de reuso, CPF, CNPJ, e aqui é o incluir cliente, incluir fornecedor. Os dois usam o validar CPF, CNPJ que está aqui. Entendeu? Então, a integração é pegar esse componente e colocar aqui. Ou eu podia fazer uma outra leitura. Isso aqui é uma tela, aqui está o componente de regra de negócio, aqui está o componente da tela, e aqui está o componente que valida o CNPJ, por exemplo. Tá? O teste integrado, pessoal, ele é muito usado para a gente validar se a equipe está codificando certo ou não, né, uma parte do sistema. Tudo bem? Então, aqui, esse teste é feito pela equipe de testes e não tem ainda a participação do cliente, né, homologando. O cliente só vai homologar depois que você passar essa parte aqui. Tá bom? A gente pode testar a integração de cima para baixo. Isso é, eu pego a tela maior e vou entrando detalhe por detalhe nela, testando cada componente dela. Ou eu posso testar bottom-up, de baixo para cima. Eu pego 3, 4 componentes pequenos, junto e testo eles para ver se a inclusão deu certo. Tá bom? A gente vai ver, cara, que o teste de sistema ele tem foco em todas as funcionalidades que deveriam estar disponíveis para o usuário trabalhar. Então, é importantíssimo executar o teste de sistema para a gente garantir para o usuário que aquilo que ele vai receber é aquilo que ele comprou. Tá? Agora, a gente tem alguns tipos de testes que a gente vai falar aqui. Cada tipo de teste para que serve, tá bom?
Então, por exemplo, os testes de aceitação é aquele teste que a gente vai homologar, vai aceitar, o cliente vai aceitar o produto que você criou. Então, já fizemos todos os testes, agora ele vai fazer a aceitação, é a homologação. Se ele falar ok, esse componente vai ser promovido para a produção, tá bom? Tem alguns tipos de testes que são baseados em requisitos não funcionais. Funcionalidade, suportabilidade, desempenho, confiabilidade, usabilidade. A gente vai ver como que a gente testa cada pedacinho desse aqui, tá? Olha que interessante. Para testar a funcionalidade, eu vou usar um tipo de teste que chama funcional. Para testar a conectividade entre dois sistemas, eu vou aplicar um tipo de teste que chama integração. Para testar a segurança do sistema, eu vou aplicar um tipo de teste que chama segurança. Para mim testar o todo, o conjunto todo, e garantir que tudo funciona integrado, né, que eu não esqueci nada, eu vou fazer o teste de regressão. E para que eu possa testar desastre, por exemplo, eu tiro a máquina da luz, da energia elétrica. Ele caiu. Quando eu ligar de novo, o que eu preciso? Como que eu vou recuperar isso? Eu vou testar a recuperabilidade do ambiente. Para isso, o teste de recuperação. Tá bom? Teste de função, pessoal, é testar uma funcionalidade. Se a função receber produto está ok ou não. Se a função incluir cliente está ok ou não. Tá? Na funcionalidade também, eu posso testar a segurança. Lembra, no caso de uso? Somente o ator coordenador pode alterar a nota as fotos do aluno. Pô, legal, cara. Então, o aluno não vai conseguir entrar lá. Você tentou ver se o aluno... Se você fez um teste com o aluno para tentar entrar como aluno? Não. Então, você não testou segurança. Testar segurança não é você entrar com o usuário de um cara de segurança e falar, está vendo, ele aceitou. Não. É você tentar entrar com vários tipos diferentes de outros perfis e o sistema te barrar. Ou você achar o defeito. Teste volume é testar a volumetria. É testar se o banco vai suportar o volume de dados que eu vou gerar. E aí tem um problema enorme, pessoal. Muitas vezes, o ambiente de desenvolvimento, ele não suporta o volume do ambiente de produção. Então, a gente testa o ambiente de desenvolvimento, ele funciona, porém, quando ele entra em produção, que ele recebe aquela carga de trabalho enorme, muitas vezes, né, a funcionalidade, o volume, ele trava o sistema cai, tá? Então, nós temos que achar qual é o limite de estresse dele, como que o sistema se comporta a cargas enormes de trabalho sendo feito simultaneamente, como é que ele se comporta quando o volume de dados for grande para armazenar e recuperar também, tá? O teste de usabilidade, pessoal, é bem legal, né? Porque o teste de usabilidade, ele vai testar se o sistema ele está adequado ao uso dos clientes. Então, por exemplo, lembra que uma vez nós falamos, por exemplo, se o meu cliente é uma fábrica, uma linha de produção, eu não posso criar um painelzinho para ele com interface de mobile, digital, não. Eu tenho que criar alguma coisa mecânica, com umas teclas mecânicas, grande, feio, mas que ele possa pegar o dedão dele lá no meio da produção e colocar o código lá dentro. Entenderam? Então, os fatores humanos, o cenário, eles implicam bastante na produtividade, né? Assistentes de help, né? Como é que isso está implementado dentro do sistema? É uma coisa que a gente vai testar na usabilidade. Integridade é testar a robustez do sistema. O quanto o sistema ele está projetado para ser resistente às falhas, né?
como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode deixar vários objetos, várias unidades integradas, tentar gerar o caos no acesso, né? Tentar, por exemplo, gravar um código para a matriz e, na mesma operação, mudar esse código na filial e não refletir na matriz. Então, tem falha de segurança, tem falha de integridade, tem falha de segurança. Olha que importante saber que tem que testar isso, né? Teste de estrutura é avaliar, né, se a adequação, né, do objetivo de teste em relação àquilo que foi criado, aquilo que foi desenhado. Então, se os links todos estão conectados, se não tem link quebrado, se não tem página órfã lá, ou página pai, filho sem página pai, entendeu? Isso é importante ver toda a estruturação, toda a estrutura da solução, se ela está ok ou não, tá bom? Aí, o teste de estresse, eu colocar lá, olha que legal, quando a Mega Sena ela vai acumulando, que o prêmio chega em 200 milhões, né, de reais, um cara maior que o Brasil, né, entra lá para fazer jogo. E ele tem 3 dias para fazer o jogo. Vou dar um outro exemplo. Teve um paredão do Big Brother que tinha 1 bilhão de votos, se eu não me engano. 1 bilhão, mais de 1 bilhão de votos. Puxa vida, será que o site que foi criado para receber esses votos vão suportar 1 bilhão de acessos para votar? Tanto que tava caindo o site toda hora. Então, mas olha só, você entendeu? Por quê? Porque ele estava acima da capacidade dele. Então, qual era o limite de acessos? Outro dia também, acho que teve o show da Ivete Sangalo, não sei qual foi o show aí, que teve uma live aí, que o YouTube teve que tirar, porque ele começou a cair, né? Então, isso são falhas, são defeitos que tem no componente, porque o certo era não cair. E por que cai? Porque você não testa estresse. Tudo bem? Outro tipo é o teste de desempenho, né? Por exemplo, eu tenho 2 horas para processar antes de abrir a loja. Será que ele roda em 2 horas? Será não, ele tem que rodar em 2 horas. Tudo bem? Isso é importante, né? O teste de contenção é um teste onde a gente tem que isolar um componente do restante dos outros, para que a gente possa conseguir avaliar se em algum ataque eu consigo isolar o ataque, conter um ataque. Então, por exemplo, eu estou atacando o site da minha empresa, né? Estou atacando. Eu criei algum mecanismo para fazer uma contenção desses objetos, né? Entenderam? Também, como que a gente pode garantir que o mesmo componente testado pela visão da área de negócio A está compatível com a necessidade da área de negócio B? Eu tenho que fazer um contencionamento, né? Então, eu tenho que pegar esse objeto e escrever testes nas 2 visões para garantir que esses testes, eles cobriram, né? Aí está a cobertura do teste, né? Eles cobriram as 2 visões, a visão do departamento A e a visão do departamento B. Bacana? Teste de carga, pessoal, pegar lá, não é teste de estresse, é carregar os sistemas, é carregar as variáveis do sistema para que ele possa trabalhar. Então, por exemplo, é configurar todo o sistema para que ele possa trabalhar de forma adequada, tá? Teste de carga, carregar as variáveis para o sistema poder... É o setup do sistema. Quem trabalha com infraestrutura trabalha direto com o setup de máquina, com o setup de ambiente, com o setup de servidor, né? Se a gente vai criar um ambiente novo, a gente vai fazer teste de carga lá, com certeza, tá? O perfil do desempenho, a gente ter certeza, pessoal,
que os acessos àquelas chamadas, àquela função, estão sendo identificadas e eu consigo lidar e garantir que só aqueles usuários podem acessar, tá? E que eu vou garantir um desempenho adequado para aquele componente. Tá bom? Teste de configuração, né? Que a gente configurar um ambiente, é um pedaço, é um pedacinho do teste de carga, né? É para testar a configuração. E isso é importante porque muitas vezes o sistema não roda, o ambiente não roda porque está mal configurado. A gente não conseguiu testar, né? A gente nunca testou uma configuração, a gente não sabe se quando configurar lá o sistema vai funcionar. A gente não testou a configuração, tá? Teste de instalação é o quão fácil ele é para instalar e se ele está seguindo, por exemplo, todos os passo a passo da instalação, se nada ficou sem instalar quando deu OK lá, tudo bem? A gente tem muitas formas de testar, muitas maneiras de testar. Então, a gente vai ver que duas formas de testar importantes. Caixa branca, onde a gente vai pegar os testes e andar linha por linha do código para ter certeza que o código, que todas as linhas do código-fonte foram exercitadas. A ideia aqui é testar linha a linha do código. Isso é extremamente caro, precisa de ferramenta para fazer isso também, tá? Outro tipo de teste que a gente pode rodar. Então, o teste de caixa branca também é importante, ele é recomendado para quando a gente for testar uma unidade ou integração entre elas. Porque não tem sentido, né, pessoal, usar teste de caixa branca para testar o sistema pronto, ou a homologação do sistema. Eu tenho que testar linha por linha de código quando eu estiver testando uma unidade ou, no máximo, a integração de 2, 3 componentes. Concorda comigo, né? Então, caixa branca é utilizado para a gente testar a unidade, quer dizer, eu fiz uma telinha, aquela tela que eu posso testar caixa branca. O meu sistema tem 50 telas, eu não vou testar branca, eu vou testar agora caixa preta, né? Funcionalidade. Eu quero homologar, eu não quero mais ficar olhando linha por linha. O cara de testes, a equipe de testes já fez isso, tá? O teste de caixa preta é o chamado de teste funcional, que é o teste em que a gente não sabe a linha de código, mas tem uma tela. Então, você entra na tela com o valor A, entra na tela com o valor B, e você espera receber o resultado. Você vê se o resultado que ele gerou é o resultado que você quer ou não, e valida a funcionalidade pelo resultado que ela gera. Ela deveria gerar e mandar uma mensagem, não está mandando mensagem, manda consertar. Ele deveria imprimir, não está imprimindo, manda consertar, não está imprimindo. Ele deveria mandar um e-mail, ele não está mandando e-mail, manda consertar, ele tem que mandar um e-mail. Então, eu não preciso saber como está codificado. Eu só preciso saber o resultado que eu quero esperar, que é o resultado esperado. E se eu tenho o resultado esperado já previamente, então eu consigo, então, agora, avaliar se o resultado que eu estou obtendo é um resultado bom ou não. Tá? Continuando aqui, né? A gente vai usar o teste de funcionalidade para testar uma função, um programa, um componente, um conjunto de programas, um sistema todo, né? Então, a gente usa o teste de caixa preta em todas as fases do teste. Desde quando a gente pegou um componentezinho pequeno para testar, até quando a gente vai fazer a homologação. Tudo bem? Ufa! Acabou. É isso, pessoal. Passamos batido, hein? Bastante coisa, né, pessoal? Beleza, show, professor. Bastante coisa, né? A aula bastante... Até lembrei aqui que eu ia falar aqui para vocês, eu pensei que tinha mais um slide para mostrar, eu ia falar também que a gente pode testar essa caixa preta por uma técnica que a gente não vai explorar na aula, que chama uma técnica de particionamento, né? Particionamento de equivalência, ou classe de equivalência. Então, eu deixei o material, mas a gente não vai explorar muito, não. Tá bom? Tranquilo? Que a gente vai... Na verdade, classe de equivalência, assim, quando eu fui escrever um caso de testes,
eu vou ter sempre que garantir a equivalência do teste, né? Por exemplo, só podem entrar produtos com data menor ou igual a 60 dias. O que é equivalência? Equivalência é não esquecer que eu tenho que ter um teste para o cara tentar colocar um maior que 60 dias. Eu tenho que ter um teste, e ele vai aceitar. Eu tenho que ter um teste para ele colocar menor que 60 dias. E aí, ele não pode receber menor ou igual. Então, menor, ele não vai receber, não pode receber o sistema. E um outro teste igual a 60 dias. Que nesse teste, ele também não vai poder receber. Então, ele vai ter dois testes, um de menor e um de igual, que ele não vai receber, e um de maior, que ele vai poder receber. Qualquer outra coisa que eu coloque aqui é equivalente. Então, por exemplo, Rubens, você testou com 100 dias? Testei. Você já testou com 160 dias? É o mesmo teste. É maior que 60. Rubens, você testou 360 dias? É maior que 60. Já testei. Então, equivalência, teste de equivalência é isso, né? Porque, senão, você corre o risco de escrever 20, 10, 15, 20 testes que são o mesmo teste. Tá bom, pessoal? Então, o objetivo da aula de hoje era passar por todos esses conceitos aqui, vocês entenderem os conceitos de teste, para que serve o teste, principalmente, né? Porque na próxima aula, a gente vai fechar as últimas duas aulas. Vamos fechar o ciclo agora. Eu estou preparando vocês, pessoal, para a elaboração da atividade. Então, mais aula de amanhã, ó. Terça-feira que vem, a gente vai fazer uma aula em que a gente vai fazer um exercício agora, tá? Vocês vão fazer um exercício junto comigo. E aí, a partir do exercício, a gente vai estar treinado para desenvolver a atividade, e aí a gente vai seguir depois, enquanto vocês fazem a atividade, a gente vai seguir por uma outra assunto dentro da engenharia de software, né? Que são os métodos ágeis. Trabalhar com Scrum. Né? Não sei se vocês já ouviram falar em Scrum, mas Scrum é um método ágil muito em moda hoje, e espero que a gente consiga dar uma aula que prepare vocês para a certificação Scrum Master, tá? Então, a gente vai, a partir da próxima aula, trabalhar o Scrum. Na próxima aula, não. A próxima aula, próxima aula, dia 5, nós vamos fazer uma aula que vai ser esse exercício. Então, a partir do dia 12 de maio, a gente vai começar a trabalhar Scrum. Tá bom, pessoal? Então, de 12 de maio, 12, 19, 26 e dia 4, aulas de Scrum, aulas de métodos ágeis. Bacana? Bom, muito bom, então, pessoal. Obrigado aí, professor. Boa noite. É bom descanso. Obrigado aí pela participação de vocês todos aí. Tá bom? Professor. Oi. Professor. Oi. Vou fazer um questionamento aqui, que se eu não estou enganado, acho que foi falado pelo Pellegrini, que acho que a disciplina do senhor, acho que vai ter conteúdo amarrado junto com o projeto aplicado. Gostaria só de confirmar isso daí. Eu vou conversar com o Pellegrini a respeito disso, né? Como é que chama mesmo? A disciplina? Do projeto aplicado. Projeto aplicado. Porque eu acho que ele, no último curso, o que a gente fez? A minha disciplina gerou o documento de requisitos, eu gerei o protótipo de telas, os casos de testes. Tudo que a gente viu aqui, a gente aplicou no projeto aplicado. Quem está dando aula de projeto aplicado para vocês hoje, hein? Hoje em dia? É o Pellegrini. E ele já deu o case para vocês? Sim, a gente já tem o case já, do Bike CIA. O do Bike lá, né? Então, agora, a gente vai trabalhar a nossa atividade em cima do Bike. Eu vou colocar algumas situações
né? E vocês vão ter que trabalhar em cima dessas situações. Quantos grupos vocês são? Ah, professor, não sei, sinceramente não sei não. Tem que refazer a contagem aí de quantos grupos, mas deve ser, acho que cada grupo em média de 3, 4, no máximo 5. Tinha acho que 30 e poucas pessoas na sala, acho que 35, eu acho, não sei. 5 ou 6 grupos, né? Acho que uns 6 grupos, eu No acho. caso do meu, tem 4 pessoas. Depois, então, tem alguém que poderia, para a próxima aula, produzir aí, encabeçar uma lista dos grupos? Grupo 1, grupo 2, só para a gente saber quem é que está em cada grupo? Poderia Tá, fazer isso comigo? a gente levanta isso daí lá no grupo lá, a gente monta alguma coisa, a gente Ah, legal, se porque daí, reúne no grupo lá da eu, sala e tenta levantar isso. aí o que eu faço? Eu peço para um de vocês postar e mandar isso para o meu e-mail depois, para o meu WhatsApp depois, e aí eu fico com isso aqui na mão, que eu vou precisar para poder montar os cases. Tá bom? Tá, eu só tô cobrando isso porque o Pellegrini mencionou ontem, entendeu, a respeito do assunto, e o quanto antes o senhor já começar a dar esse conteúdo para a gente, já começar a produzir, é melhor. Nem que não tenha, tipo, conteúdo para terminar, para finalizar, mas pelo menos que a gente já saiba o que vai ser feito, a gente já dê um início no Então, processo, porque senão vai ficar puxado, entendeu? O que ele está fazendo é exatamente preparar vocês para essa atividade, né? Porque o projeto que eu imaginava agora é semelhante ao projeto aplicado, tá? A gente vai ter que, por exemplo, desenvolver a lista dos requisitos. Então, para isso, a gente fez aquela aula de requisitos. Depois, a gente vai desenhar o diagrama de caso de uso. A gente viu como é que desenha o diagrama de caso de uso. Aí, depois, a gente vai ter que escrever os casos de testes. A gente vai ver agora na próxima aula, a aula que vem, como que a gente escreve os casos de testes. Tudo bem? A gente vai ver como a gente faz o protótipo. Então, vai ter uma aula depois que a gente vai trabalhar a prototipação. Como que a gente cria um protótipo bacana. Entendeu? E aí, o que eu vou pedir? Que vocês entreguem uma lista de requisitos com uma lista de caso de uso, com diagrama de caso de uso, um diagrama de os casos de teste escritos e o protótipo desenhado. Entendeu? E aí a gente vai, cada um, por exemplo, na Nabike, nós vamos criar um aplicativo para vender bicicletas pelo aplicativo. Bom, legal. Nós vamos criar um aplicativo, por exemplo, para distribuir as bicicletas pelo Brasil, contratar caminhoneiros, né, caminhões, transportadoras e acompanhar como que está andando essas entregas pelo Brasil. Nós vamos criar representantes que podem entrar no site e se cadastrar como representante para vender as bicicletas, e aí a gente vai ter que vender criar um sistema para controlar isso daí. Na verdade, não é que a gente cada grupo vai ter que fazer tudo isso. Tipo assim, o senhor só está dando exemplo de temas. Cada grupo vai ter que pegar uma frente dessa e trabalhar um sistema. Ah, tá, entendi. Então, entenderam isso? Eu só não sei se nós vamos conseguir fazer isso remotamente, né? Porque a gente tinha muita interação para fazer isso. Eu vou conversar com o Pellegrini. Se não, a gente faz... Alinha com ele certinho aí, vê o que é possível a gente fazer à distância, que a gente já não tem previsão de retorno da quarentena, né? A previsão já vai estourar de junho, então possivelmente a gente conclua esse semestre em EAD. Então, se der para dar uma força para a gente aí, dar uma facilitada, porque não está sendo muito fácil não as coisas, viu? Eu vou criar uma situação em que vocês consigam desenvolver, e aí durante as aulas mesmo, a gente pode ir trabalhando, né, cada case durante as aulas, como a gente fazia lá, só que aqui. Só que em vez de eu compartilhar a tela, você compartilha,
a gente vai conversando dúvida, aí eu volto aqui, pego a tela, compartilho, altero um pouco o documento, mostro para você como é que poderia fazer aquilo, os outros grupos vão assistindo, e no final a gente tem um produto, né, bem legal, que vocês terminam em casa depois, entendeu? Vamos ver, acho que dá para fazer sim, cara, vamos fazer. Tá, estuda aí, conversa com o Pellegrini para a gente já começar a fazer isso aí, porque senão se deixar para mais do que o meio do mês de maio já vai complicar muito, porque vai ter só restinho de maio e junho. Eu imagino que se a gente usar aqui, ó, a aula que vem eu preciso dar, tá bom? Que é o que vai fechar tudo que a gente precisa para começar a trabalhar. Aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4 aulas que a gente pode fazer esse trabalho juntos, entendeu? Do dia Sim, 5, na semana... mas ainda vai ter atividade avaliativa, né? Porque a gente não teve nenhuma atividade, né? Então, mas de repente eu posso usar essa atividade do projeto como atividade para avaliar na engenharia, entendeu? Tá, se puder usar ela para P1 e P2, maravilhoso. Com uma atividade, você consegue ter mais de uma avaliação, entendeu? Sim, se puder avaliar ela como P1 e P2, a gente faz o projeto até o final do semestre e tem nota de P1 e P2 nessa atividade. Exatamente. A ideia é que a gente faça alguma coisa nesse nível para a gente poder lançar. Eu falo, ó, pessoal, até dia 2 tem que estar pronto tal coisa. Até dia, por exemplo, dia 12 a gente começa a trabalhar. Dia 2 eu falo para vocês, gente, até dia 2 tem que estar pronto o requisito e o diagrama de caso de uso. Aí vocês vão dar uma ripa, aí na aula do dia 12, no dia 2, né, eu vou lá e... Até antes, ó, por exemplo, a gente começa a trabalhar dia 12, a gente trabalha dia 12 e 19. 26, eu quero a lista de requisitos e o diagrama de caso de uso. Aí vocês apresentam, eu valido, né? E aí, daqui sai uma nota de A1. Tudo bem? Aí, pessoal, eu vou pegar agora, para o dia 2, até no dia 2, dia 9. Até o dia 9, eu quero todos os casos de teste escritos. Pô, legal, fizeram o caso de teste? Fizeram. Aí, dia 9, mais 7 vai dar 16, mais 7, 23. Ó, pessoal, dia 23 de junho, as telinhas do protótipo. Então, eu vou fazendo entregas programadas, que não fica tudo para o final, né? Dando aquela sensação que eu posso empurrar com a barriga, porque uma hora eu termino, e aí não tem como mais correr atrás, e não dá para fazer, e aí como é que vai fazer? Vai fazer DP? Né? Então, vamos fazendo entregas menores, e cada entrega já vou avaliando. Se tiver com problema, devolvo, você me entrega na próxima aula, a gente vai recebendo, vai avaliando, até que a gente tenha o sistema todo prontinho para depois colocar na pasta do Pellegrini. Tá bom? Tá ok, professor. Essa vai ser a dinâmica. Tá? Vocês têm meu WhatsApp, não tem? Não, mas acho que o Arthur tem, o líder da turma, acho que tem. Ah, tá. Que depois é importante ter, para a gente ir conversando também por WhatsApp, como a gente está à distância, vocês vão me mandando as coisas, vão ir... Até pode criar um grupo depois do WhatsApp, só para a gente ir trocando informação, ou no próprio Moodle, né? A gente deixa no Moodle lá e vai conversando pelo Moodle também, melhor que pelo WhatsApp. Tá bom? Okay. Eu crio uma atividade lá, que é eu vou criando e a gente vai conversando por lá. É isso, então. Tirei as dúvidas? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, beleza, professor. Valeu, hein? Então, bacana, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Já vou salvar para colocar o vídeo da aula lá na aula, para vocês baixarem lá. Vão lá, porque eu tive que mandar um e-mail para algumas pessoas de vocês, alguns colegas que não estão entrando lá. Quando não entra lá para baixar, o Pellegrini acha que vocês não estão participando da aula. Aí é falta. Entra lá para baixar as aulas. Tá bom? Beleza. Grande abraço, pessoal. Até mais. Até. Boa noite.